São Francisco pelo caminho, de pés descalços, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai São Francisco, de pés no chão, levando nada no seu surrão, dizendo ao vento bom dia, amigo, dizendo ao fogo saúde, irmão. Lá vai São Francisco pelo caminho, levando ao colo Jesus Cristinho, fazendo festa pro menininho, contando história pros passarinhos. Lá vai São Francisco, de pés no chão, levando nada no seu surrão, dizendo ao vento bom dia, amigo, dizendo ao fogo saúde, irmão. Lá vai São Francisco pelo caminho, de pés descalços, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai São Francisco, de pés no chão, levando nada no seu surrão, dizendo ao vento bom dia, amigo, dizendo ao fogo saúde, irmão. Lá vai São Francisco pelo caminho. Boa tarde a todos, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo de quando e onde você estiver. Hoje, com uma grande alegria, temos um convidado aqui que vai falar sobre a medicina mediúnica do futuro. Mas antes, nós escolhemos uma leitura de André Luiz para nos harmonizar depois dessa música. E é do livro Agenda Cristã, capítulo 5, Medicamentos Evangélicos. Ajude sempre, não tema, jamais desespere, aprenda incessantemente, pense muito, medite mais, fale pouco, retifique amando, trabalhe feliz, dirija equilibrado, obedeça contente, não se queixe, siga adiante, repare além, veja longe, discuta serenamente, faça a luz, semeie paz, espalhe bênçãos, lute elevando, seja alegre, viva desassombrado, demonstre coragem, revele calma, respeite tudo, ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje, espere o amanhã. André Luiz.
pela psicografia do nosso querido e amado Chico Xavier. Acho que foi assim muito, né, escolhida, muito bem orientada pela espiritualidade essa lição de hoje, pelo tema que a gente vai abordar hoje. Então, vamos agora, meus irmãos, depois dessas palavras de André Luiz, só temos que agradecer mais uma oportunidade de estudo, de refletir, de aplicabilidade do Evangelho todos os dias em nossa vida, que a gente possa agradecer a Deus, nosso Pai, a Maria, Maria de Nazaré, nossa mãe querida, que sempre nos carrega no colo, a Jesus, nosso mestre, guia e modelo, e a doutor Bezerra de Menezes, esse amigo querido, mentor desse posto de assistência espiritual, que nos acolhe, que nos conecta no trabalho de Jesus, com todos esses amigos queridos que vêm aqui falar. E hoje, com muita alegria, que toda a espiritualidade possa estar o inspirando como sempre. Nosso querido irmão Sérgio Thyssen, que vai nos falar sobre a medicina mediúnica do futuro. Que Jesus esteja com ele, com a sua família, com seus amigos e com todos aqueles que estão conectados conosco, agora e mais tarde, graças a Deus. Então, é com muita alegria, eu fico assim, sem saber o que falar, nem parece que gosto muito de falar, e nós vamos passar a palavra para esse querido que vai falar sobre esse assunto, ele e seus amigos que falam com muita propriedade, muito fundamento, e é tão bom esse tema numa casa de Bezerra de Menezes. Sérgio, é com você a palavra, seja muito bem-vindo. Gratidão mais uma vez por atender o nosso convite. Muito bem. Muito boa tarde, Valéria. Agradeço o seu amável convite. Acho que eu estive com vocês, foi em julho, falando sobre um outro tema, não foi? Sim, Então, sim. meus amigos, muito boa tarde, seja também boa noite ou bom dia, dependendo quando que eventualmente qualquer irmão nosso vá como que acompanhar o estudo que vamos começando agora, não é? Então, essa temática escolhida pela Valéria, ela faz parte, aliás, de uma lista grande de temas, todos eles temas espíritas, não é? Então, procurando o foco e o objetivo principal dessa temática, é importante nós nos lembrarmos, antes de tudo, meus amigos, sobre que mundo é esse. É claro que esse é o nosso mundo, de certo modo, é o único que nós conhecemos. Estamos vivendo aqui há muito tempo, mas nós precisamos ressaltar que o que acontece na Terra não acontece de um modo geral na imensa maioria dos mundos, lembrando da pluralidade dos mundos habitados, como Allan Kardec estudou para nós, Camille Flammarion, junto com ele, de tal maneira que o planeta Terra, ele é um mundo semi-primitivo. Ele só venceu, só ultrapassou aquela situação mais rudimentar de mundo primitivo. A Terra é considerada, não é, meus amigos, pelos espíritas, com Kardec, lembrando da hierarquia dos mundos, um mundo de provas e expiações. Quando no livro Roteiro, Emmanuel, no início de um capítulo deste livro tão importante, livro
vamos dizer, de conteúdo edificante, como todos os de Emmanuel, livro de instrução, comparando com os romances, que são uma outra natureza, que também são de instrução, mas através de histórias e romances. Então, nesse capítulo que se chama O Grande Educandário, logo no início, Emmanuel fala: somos 22 bilhões de almas humanas na Terra. Então, o que acontece? O Grande Educandário é o capítulo, e ele fala para nós que estamos na escola terrena, todo esse contingente de mais de 2 dezenas de bilhões. Mas nós não podemos deixar de considerar, se nós estamos acompanhando a realidade no planeta, esta escola ela é muito primária. Ela é de, vamos dizer, ensinos fundamentais, muito básicos, porque a Terra é um mundo de muito sofrimento e de coisas que acompanhamos no dia a dia e que nós nunca gostaríamos de observar. As tragédias humanas, os problemas individuais e coletivos, o sofrimento imenso de pessoas encarnadas de todas as idades. Lembrando que, na atualidade, nós somos, quanto aos encarnados, 8 bilhões e 200 milhões de humanos. Isso quer dizer que, do outro lado da vida, que são os desencarnados na erraticidade, nós temos 14 bilhões. E, na maioria das vezes, mesmo os espíritas não conhecem a realidade do que se vive do outro lado da vida. Então, tudo é semelhante, só que no plano físico com a vestimenta carnal. E do outro lado, sem ela. Mas a nossa natureza, as nossas características, elas são iguais. Então, é importante nós conhecermos essa realidade. Então, assim como nós temos milhares de doenças diferentes no plano dos encarnados, falo como médico, nós temos também, e assim, um número enorme de transtornos mentais, doenças clínicas, doenças ou transtornos mentais. Isso denota que, independente da Terra ser considerada como que um educandário, uma escola, a Terra, na experiência mediúnica do dia a dia, interagindo com a realidade dos desencarnados, da relação dos desencarnados com os encarnados doentes, nós temos ideia de o quanto esse mundo é semi-primitivo. E fica o convite para que os espíritas, os amigos, os irmãos que estejam nos acompanhando, procurem, por exemplo, afora, as obras mais básicas e essenciais, lembrando de Kardec, de André Luiz, de Humberto de Campos e de Emmanuel. Há um livro da FEB de décadas atrás, que é um livro de instrução, é um livro de compilação de um autor encarnado chamado Mário Frigueri, e o nome do livro é As 7 Esferas da Terra. Eu até diria leitura obrigatória. Se vocês querem conhecer um pouco melhor sobre as nossas características, adquiram este livro e o aproveitem. Vou brincar, nessa vida,
porque na próxima vocês vão ter muitos outros que vocês vão precisar dedicar o seu tempo. É porque o espírita, ele tem a ideia da imortalidade, tem a ideia da reencarnação. Ah, não, prefiro ver uma série, uma novela, e aí você vai perder. Você vai se ligar a coisas completamente desnecessárias e vai perder conteúdos lindos da literatura espírita cristã. Então, essa é uma recomendação para os amigos, as 7 esferas da Terra. Podemos até um dia fazermos um estudo, como agora, como aqui, em 2026, sobre esse tema. É como eu digo, a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações. E o livro básico, afora a base kardeciana, é este que eu estou sugerindo para os amigos. Outra ideia é a ideia de que meus pais eram espíritas, então eles são espíritas, estão do outro lado, né? Então, por causa disso, eles se conheceram na Juventude Espírita de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde eu nasci, num dos centros espíritas mais antigos da capital do Rio Grande. E aí eu nasci, e desde pequeno, como meus irmãos, escutando os postulados espíritas, as conversas, aquilo que eles traziam das vivências pessoais, quando no almoço, no jantar, no dia a dia, passeando. Então, os postulados espíritas, graças a eles, eu fui conhecendo cedo, como sendo uma coisa que todo mundo tinha acesso. Só na escola eu percebi, quando eu mencionava a ideia da reencarnação, por exemplo, nenhum dos meus coleguinhas, todos crianças, tinham esta noção. E aí o que aconteceu? Muito cedo eu fui me enfronhando na doutrina espírita de uma maneira espontânea, né? Mas também a partir de uma certa idade, através das leituras, porque meu pai, minha mãe, eles tinham uma biblioteca espírita muito vasta. Então, eu andava em casa, olhava, por exemplo, na estante, tinha, por exemplo, Alexandre Aksakov. Então, se eu me interessasse pelo título, eu tinha esse autor à vontade, como Camille Flammarion, como muitos outros autores espíritas, pesquisadores, estudiosos. Enfim, foi uma facilidade que me deram para que eu pudesse, o quanto antes, ir guardando os postulados e procurando me preparar para o futuro. Esse futuro, ele é já de muitos anos, né? E eu queria lembrar um outro aspecto que tem a ver com o nosso tema, a medicina mediúnica do futuro, ela não é do futuro, ela é do presente. Nós estamos, claro, vislumbrando o avanço que essa temática vai ter de agora para sempre, vida afora, não é? Mas, por exemplo, como médico, estou completando agora, em dezembro, 48 anos desde a minha graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E praticamente desde aquela época eu venho estando em contato com grupos mediúnicos de muitos lugares diferentes. Claro, das instituições onde eu estive fisicamente durante esse período, mas como eu viajei muito, eu sempre procurei ajudar
colocando a nossa familiaridade com as questões espirituais por trás dos problemas médicos mais sérios, aonde eu fosse, de tal maneira que Portugal, Itália, Espanha, França, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguai, Austrália, Nova Zelândia, enfim, sempre valorizando, além das palestras públicas, reuniões de trabalho. E, como é natural, há doentes no mundo inteiro. E aí os grupos e os dirigentes sempre convidavam-me para ajudar com as equipes deles, médiuns treinados por eles. Claro que eu encontrei uma grande variedade de grupos e circunstâncias, né? Mas sempre que possível levando essa semente, a semente da reunião mediúnica de assistência aos pacientes encarnados com câncer, com epilepsia, com cardiopatia, com depressão, com autismo, com esquizofrenia, com dependência química. Então, fosse qual fosse a problemática das pessoas, homens e mulheres, adultos e crianças, nós íamos, como eu gosto da expressão, abrindo os casos nas reuniões mediúnicas. E para isso, eu sempre, e outros também devem ter feito parecido, bastava que eu tivesse nome completo, idade, endereço e, quando, no caso de crianças, uma fotografia, um vídeo, para que eu conhecesse melhor o caso e eu pudesse, com a equipe, como eu digo, entrar na frequência do caso. Então, não são reuniões mediúnicas, assim, em que o dirigente leva 10, 20 nomes, resultado do acolhimento fraterno da sua instituição espírita. Isso também existe, não trabalho assim, e há de ser útil, sempre é. Cada espírito que você acolhe, dialoga, liberta, encaminha, assiste, leva ao benefício da fluidoterapia para a recomposição do perispírito lesado e depois encaminha-se para os hospitais do mundo espiritual, tudo isso é sempre muito benéfico. Então, essa medicina mediúnica do futuro, que já é do presente há muito tempo, é quando você, a pedido de alguém, do próprio paciente, ou de um familiar do paciente, você trabalha e busca identificar o que está, vamos dizer, por trás daquele sofrimento, por causa daquela patologia, daquele diagnóstico que o paciente apresenta. Então, existe uma medicina maravilhosa, que é a medicina convencional, acadêmica, depois de mais de 5.000 anos de avanço. Então, nós temos, vamos dizer, facilidades para diagnósticos corretos do ponto de vista da medicina comum. E também recursos envolvendo medicamentos, cirurgias e assim por diante, para ajudar da maneira mais proveitosa e competente possível. Mas o que acontece que talvez seja a principal reflexão? Doença ou transtorno é legado, é efeito, é consequência de. Ninguém vai apresentar uma neoplasia de mama, de estômago,
de pulmão ou de cérebro. Ninguém vai adoecer de tuberculose, mesmo sabendo do bacilo de Koch. Mas o que tem a ver o passado e as transgressões às leis divinas? O sistema imunológico, mais ou menos competente, para que a pessoa até tenha contato com vírus, bactéria ou outros micro-organismos e vá adoecer ou não. Ao mesmo tempo, os transtornos mentais. Ninguém vive a experiência de uma depressão moderada ou grave com ideações suicidas e, às vezes, uma ou mais tentativas de suicídio, se não tem algo do passado. E esse algo do passado é sempre delicado. Sejam doenças antigas ou novas, recentes, sejam doenças agudas ou crônicas, sejam doenças genéticas, congênitas ou adquiridas. Tudo, absolutamente tudo, é consequência de algo que o paciente de hoje, contrariando as leis de Deus, fez isso na vida atual. Se não foi na vida atual, com muito mais razão ainda, há de ter feito em vidas anteriores ou reencarnações pregressas. A reunião mediúnica a que eu me refiro no título do nosso estudo de hoje é nesse sentido. É que, com médiuns competentes, equipes mediúnicas, portanto, bem preparadas, com vivências progressivamente adequadas em tudo isto, né, nós podemos encontrar absolutamente sempre as razões do adoecimento do corpo ou da mente humana, do corpo físico ou da alma ou do espírito. E eu não posso deixar de lembrar com os amigos que, assim como hospitais e clínicas, emergências e terapias intensivas, postos de saúde, unidades básicas de saúde, saúde da família e da comunidade, UPAs. Isso no Brasil, por causa das maravilhas do SUS, mas eu vejo isso no mundo inteiro. O que acontece? Esses lugares são extremamente comuns. Se existe uma instituição comum na humanidade, pelo perfil da sua realidade coletiva, são hospitais e escolas. Não é verdade? Lares, hospitais, escolas e templos religiosos, envolvendo igrejas de todos os matizes, de tendências cristãs ou não cristãs, sinagogas para os judeus, não é? Mesquitas para os irmãos muçulmanos, tudo é realidade. Do outro lado da vida, o que mais você encontra, tanto no umbral médio, no umbral inferior, numa cidade astral como o nosso lar, que é do umbral mais superior, o que mais você tem são hospitais, para valorizar a ideia que eu divido com vocês, que do outro lado da vida também nós temos bilhões de doentes. Só que eles não têm corpo físico. Mas o que eles têm, como nós também temos? O perispírito. E o perispírito, ele reflete a condição pessoal de cada filho de Deus na Terra. Na Terra, porque estamos conversando no nosso mundo, mas isso é universal. Seja o planeta
a humanidade que for, o perispírito reflete as condições de cada um. Então, meus amigos, o que acontece? Quando nós abrimos um caso ou outro, inúmeros casos cada semana, você se depara com um passado cheio de equívocos, mas mais do que isso, ou associado a isso, você encontra espíritos desencarnados. Será que eu poderia compartilhar com vocês que até hoje, são décadas de trabalho, nós nunca vimos, ou se vimos, foi muito eventualmente, casos delicados em que não houvessem espíritos vinculados fluidicamente ao sofrimento do encarnado e da família, em consequência. De tal maneira que, mais do que isto, é a ideia de que ou são pessoas agora desencarnados que foram prejudicados nitidamente, seja na vida anterior ou há 1000 anos atrás, por aquele que hoje é o doente. E quando você cuida desses espíritos desencarnados, que estão pesando sobre a economia espiritual de cada um, você está cuidando e fazendo uma medicina maravilhosa para os desencarnados estarem bem, melhorarem as suas condições e serem desligados daquela cobrança. Eles são os principais beneficiados, mas é natural, é consequência que os encarnados, vamos dizer, que fizeram mal a eles antes, se libertem. E podem, e é o caso, eles evoluem de uma maneira muito diferente quanto às manifestações clínicas, médicas, que eles até então vinham apresentando. A mesma coisa também é importante lembrar que acontece muito pela natureza moral dos habitantes da Terra, além daqueles que pesam simplesmente, mas que não desejavam o mal aos antigos malfeitores, existem os que querem vingança por uma limitação moral. Não conseguiram perdoar. Por que Jesus frisou tantas vezes a importância do perdão, da vigilância e da oração? Mas quantas vezes ele deixou para o cristianismo, a cristandade, a humanidade do futuro, a importância de perdoar? Lembram da passagem quando Pedro pergunta: Mestre, então devemos perdoar 7 vezes aqueles que nos fizeram algum mal? E aí Jesus, conhecendo melhor do que ninguém essa humanidade e o que nós seríamos e viveríamos por milhares e milhares de anos, ele diz: não, Pedro, é preciso perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, uma ideia de que sempre, no dia a dia, tanto como desencarnados, como numa vestimenta física, numa reencarnação atual de qualquer época, viveríamos circunstâncias no dia a dia que iriam clamar para que nós perdoássemos. Ao mesmo tempo, a mesma ideia, não é que nós pedíssemos perdão aos outros a quem nós prejudicamos em qualquer época ou na encarnação vigente. Então, ele sabia
eu vou colocar uma questão que é uma reflexão recente. Perdão e perdoar é uma questão de saúde pública para ser refletido, examinado, praticado, mas não é o perdão simplesmente como uma palavra ou uma frase. Não é nada superficial, por isso não é simples. Diante das nossas limitações morais, o verdadeiro perdão, ele é ainda de poucos, mas só será de muitos ou de todos quando nós falarmos sobre isto, conversarmos, refletirmos, buscando Kardec, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, que todos, na verdade, vão refletindo há muito tempo, mais recentemente, o Evangelho de Jesus. Nós não estamos falando de medicina mediúnica. Quem é o governador da Terra? Quem é o único espírito de natureza crística que já se soube vinculado à Terra? Quem é o modelo? Quem é o guia? Quem é o Messias prometido? Quem é o filho do homem da profecia de Daniel? Quem é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim? Quem é o príncipe da paz? Quem é o Cordeiro de Deus? E como ele mesmo disse, para que não houvesse dúvidas, numa altura, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele ainda continua, e ninguém vai a meu Pai senão por mim. Ou seja, se nós não cumpríssemos as suas prescrições como médico divino. A Terra não é um hospital de bilhões de seres. O que nós temos em comum? A nossa natureza como espíritos muito imperfeitos. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui nesta quarta-feira, conversando, fazendo um singelo estudo doutrinário. Nós temos 50 guerras. Sudão, 140 mil mortos em 2 anos. Faixa de Gaza, 72 mil mortos no mesmo período. Ucrânia, 100 mil mortos entre civis e militares do país invasor pela loucura do Kremlin, tanto quanto dos nossos irmãos ucranianos. E o que acontece em Burkina Faso? O que acontece em Uganda? O que acontece na África do Sul? O que está acontecendo hoje em Madagascar? Etiópia, Nigéria, Eritreia e assim por diante. Então, estudo espírita é muito importante, mas nós não podemos ser indiferentes em relação ao que está acontecendo no mundo. Com aquela ideia antiquada, é tão longe daqui, é num outro país ou num outro continente, por que eu vou me abalar? Por que eu vou me importar? A ideia qual é? É preciso esclarecer a humanidade. Quem somos? De onde viemos? Qual é o sentido da vida? Qual será o nosso futuro, tanto no mundo espiritual como em vidas outras,
dependendo de quem somos, de quem nos tornarmos, o quanto antes, do ponto de vista da evolução moral. Do contrário, nós vamos voltar inúmeras vezes e padecermos das mesmas expiações e provas por causa das nossas imperfeições morais. Querem ver outro sentido da gravidade de tudo isso aqui? Nós temos, por exemplo, hoje, novembro de 2025, de 1º de janeiro até hoje, 1 milhão de suicídios. Isso é uma tragédia do planeta. E nós temos que trabalhar para ajudarmos a mudar isso tudo. Outra ideia catastrófica. Novembro, de 1º de janeiro para cá, 40 milhões de abortos induzidos. Nós precisamos falar de tudo isso. Do contrário, seremos indiferentes, insensíveis, e tudo o que acontece com um embrião, com um feto, com um recém-nascido, tudo o que acontece com a mãe, o pai, o profissional de saúde que se envolveu nessa tragédia mundial, repercute em todos. Há um entrelaçamento, há um sentido quanto ao rebanho de Jesus. Esse rebanho não é aquele tal conjunto de 22 bilhões de humanos que são as ovelhas do Divino Pastor. Não é apenas você enxergar e poder imaginar todo mundo no mesmo planeta, como se fosse uma coisa independente de cada um em relação aos demais. Existe algo para uma temática futura, aqui mesmo, né, que é a ideia que vem da mecânica quântica, que é o entrelaçamento. Há uma ideia que, aliás, é essa, que tem a ver com Manuel Filomeno de Miranda, quando ele, desencarnado, traz num determinado livro dele a ideia de que, por questão de lei, toda vez que alguém evolui em algum aspecto, ou em muitos, numa determinada ocasião, de uma reencarnação qualquer, essa pessoa sobe um degrauzinho. É como se fosse uma analogia com a escada de Jacó. É um salto, é uma subida de um degrau. O que se espera? Que numa encarnação qualquer, mais lúcidos, mais conhecedores da realidade espiritual da evolução, não é? Você busque subir alguns degraus. Não é para ficar isolado mais para cima. É o contrário. É levar com você quem você puder, por uma transmissão de amor, de fraternidade, compaixão, empatia, caridade, que são as virtudes do Espírito. Então, a ideia qual é? Filomeno de Miranda, quando ele diz: cada vez que você sobe ou alguém sobe, é um fenômeno quântico, eu diria, numa analogia com uma física básica. Toda a humanidade sobe junto. Pode ser uma coisinha infinitesimal, portanto, bem tipo natureza quântica, mas todos sobem. Por outro lado, quando você prejudica alguém, contrariando as leis de Deus, falando de uma maneira direta, promovendo o mal
ou o sofrimento de alguém pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pela indiferença, pela ambição, pela ganância, tanto prejuízo para um como prejuízo para muitos, o que acontece? Não há retrogradação na lei. Todos os espíritas sabem disso. Mas o que acontece? Você se comprometeu, o teu perispírito se torna mais massivo, grosseiro e você desce. Porque quanto mais massivo é um corpo qualquer, mais atraído para baixo pelo campo gravitacional. Por que se você estuda a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações como a Terra, sugestão para outra live, o que acontece? Você tem aquela região umbralina onde André Luiz ficou um punhado de anos, logo depois que desencarnou, em função de erros que ele tinha vivido como médico, como alguém que morava no Rio de Janeiro, não é? Que o livro Nosso Lar nem aborda, mas ele mostra, não é, aquelas características daquele lugar. Quem é que, em sã consciência, lendo o livro, poderia pensar: ah, que bom, vou viver aqui então quando eu morrer? Que lugar é esse? Esse é um umbral, mas é um umbral inferior. Nosso lar é um umbral superior, mas também é um umbral. E o umbral médio são os desencarnados que vivem entre nós, no shopping, na casa, no centro espírita, na igreja, na rua, em qualquer país. Mas quando você estuda, você vai ver que para baixo do umbral inferior, se você lembrar do livro Nosso Lar, talvez você se recorde, André pergunta: Lísias, o que são as trevas? E Lísias responde: por que foi ainda no primeiro livro? Porque André ainda estava se familiarizando com a colônia. Quando ele chega, aliás, ele vai direto para o hospital. Depois é que ele vai visitando, conhecendo Narcisa, Câmara de Retificação, veneranda, fazendo um estudo no domingo sobre o pensamento. Enfim, aquilo tudo foi uma grande escola para ele e para nós. Então, na verdade, Lísias diz, é o lugar da maior escuridão, do maior sofrimento e do maior contingente de almas distanciadas do bem, do amor e da verdade. E André fica imaginando, até que um dia ele vai lá, mas só depois de ter as condições para tal. Curiosamente, se as trevas têm toda a extensão do planeta e vai a dezenas de quilômetros para baixo, Lísias disse, é a região mais escura, sofrida que nós conhecemos. Ele atesta na obra que ele não conhecia ainda as zonas abissais. E na medicina mediúnica, dependendo da capacitação da equipe, você conhece algo tanto das trevas como das regiões abissais. Se nós tivéssemos mais 3 horas para seguirmos o nosso estudo, nós íamos contando histórias que revelam idas e vindas a essas regiões para você poder ajudar os doentes de hoje, encarnados, e, ao mesmo tempo, resgatando doentes desencarnados. Então, é importante lembrar isso, que se nós não dedicamos o nosso melhor, a consciência, o estudo, a ideia da realidade, para sermos melhores, nós vamos sofrer muito ainda. Tanto ainda como encarnados.
Porque quando nós dormimos, nós desdobramos, estamos no mundo espiritual. Em que esfera? Existe acima do umbral superior uma esfera maravilhosa de arte, cultura e ciência, dirigida por Leonardo da Vinci. Acima dessa, nós ainda temos a do amor fraterno universal. E a mais alta de todas, da Terra, a do governo da vida. Não é Jesus que mora ali. Jesus não é daqui. Jesus está aqui, quando bem entender. Mas Jesus tem o seu trono no Sol, como os cristos de cada planeta do sistema solar. Esse é outro tema. Se nós já estávamos em 2026, já podemos imaginar 2027, 2028, porque tudo isso, se nós pensarmos bem, isso se relaciona entre si. E isso também ajuda a cada filho de Deus que vai conhecendo um pouco melhor a sua condição e a realidade do mundo, a implementar uma velocidade maior para a ascensão, no sentido evolução moral. Nós lembramos de uma referência linda. Todos os filhos de Deus no grande universo evoluem em ciência universal, bondade e amor. A ciência universal, em geral, ela te faz, pelo conhecimento, você evoluir na horizontalidade. Então, a cultura, a ciência, a filosofia, a reunião disso tudo, você vai ampliando horizontalmente as tuas condições. É a asa do conhecimento. Mas o que mais importa é a verticalidade, a ascese. O que importa é a virtude, o amor, a fraternidade, a caridade desinteressada, humildade. Como disse um espírito querido outro dia, filho, a humildade é que abre as portas dos céus. Então, tem muitas coisas bonitas aí para nós irmos examinando com o tempo. Vocês lembram quando os apóstolos, aprendendo diretamente com Jesus, eles iam pelas estradas, encontravam os aflitos e exerciam a condição de cura, de alívio. Mas, em algumas realidades, eles voltavam um pouco decepcionados, não é? Quando eram, por exemplo, lunáticos, doentes mais graves daquela época, e aí eles chegavam para Jesus e diziam: Mestre, não conseguimos curar aquele nosso irmão. E o que Jesus dizia? Olha, que bom que vocês tentaram, mas para certo tipo de espíritos, no caso de doentes, que já viviam naquela época, sempre eles existiram e existem em tão grande número até hoje. O que Jesus disse? Para essa classe é preciso a oração e o jejum. A oração para o devido vínculo com os benfeitores e com ele, o Cristo. E o jejum? O jejum não é se abster de um prato de comida
por um dia, ou por alguns dias, ou uma semana. É o jejum dos vícios. E aí você se torna virtuoso. E qual é a expressão divina da virtude? O verdadeiro amor. Com ele, você vai tendo condições de alcançar o benefício maior num mundo que é um grande hospital de almas. Então, por isso que é importante para essas questões todas o conhecimento do Evangelho de Jesus. Não é apenas, mas já seria muito bom, a obra magnífica de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu me refiro aos evangelhos, a toda a estrutura do Novo Testamento. Desde a anunciação do anjo Gabriel a Maria e a José, tanto quanto a Isabel e Zacarias, os pais de João Batista, até o Apocalipse de João. Então, meus amigos, fica o convite. Leiamos. Nós temos um tesouro instrumental da evolução, que se chama doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus. Então, eu queria agradecer a Valéria, agradecer a paciência de todos, e já vamos pensando para 2026, sementinhas para o futuro. Eu já estou lá em 2029, 26 já está já certo, porque são tantos os estudos. Olha, temos aqui 24 pessoas online e é tão bom estudar. Você falou em ler, né? Mas a gente já leu muito, né? A gente precisa estudar com caneta. Eu anotei tanta coisa aqui, não dá nem tempo de falar, mas são tantas coisas importantes. É, perdão, né? Eu até botei no YouTube, perdão, perdoar é uma questão de saúde pública, porque a gente sempre pensa no outro, né? Nós é que precisamos perdoar. O que o outro fez não importa para nós. Importa é o perdão, né? O sentimento que fica. Nós precisamos perdoar sempre. É profundo isso. Trabalhar para melhorar tudo isso. E dentro desse trabalho, né? Tantas coisas, são mudança, mudança de paradigmas, mudança de tudo, de ações, de atitudes. É um trabalho, entre aspas, né? Um trabalho profundo, consciente, não um trabalho para passar um horário ou para fazer alguma coisa, mas é um trabalho consciente, que a gente já pode, né? Eu gosto muito de falar que a gente já pode fazer um pouquinho de nada. Nós temos uma. Agora, depois da pandemia, nós podemos estudar. Olha, o Pai Bem está lá no Rio de Janeiro, eu estou aqui no Espírito Santo, e a gente está estudando. E hoje, quando eu voltar, eu vou ficar com o celular. Não dá para ler o livro, mas eu vou ficar estudando, relendo, fazendo, e depois vamos pegar outras literaturas sobre o assunto. É isso. Nós não podemos mais perder tempo. Nós precisamos de tudo isso que você falou. E é claro, aqui ninguém, olha, essas pessoas que estão aqui ficariam hoje até umas 4 horas da manhã com aqueles estudos maravilhosos, como o Chico fazia, né? Mas aqui temos amigos dele aqui também presentes. Então, mas fica uma vontade, né, de estudar e para a gente poder não melhorar o outro, mas sempre a nós mesmos. É profundo. E o que você falou, né, que a gente tem estudado bastante também, entrar na frequência do caso.
entrar na frequência do caso, dialogar, libertar, assistir, encaminhar aos hospitais. Você falou de alguns hospitais, mas a gente conhece, são tantos, não só na Terra, mas na espiritualidade, não é verdade? Então a gente tem que ter consciência e aprender e estudar muito, porque nós sabemos ainda muito pouco. Gratidão, muita gratidão mesmo. Acredito que todos que estão aqui vão lhe refletir bastante sobre o que você falou. Não é pouco, não, é muito para nós, é muito, porque nos aguça a vontade de estudar mais. Muito obrigada, que Jesus continue lhe abençoando. E vamos pedir para você fazer a prece e a irradiação das nossas águas, por favor. Muito bem, meus amigos. Então, nós vamos nos unindo ainda mais, vamos também buscando Jesus, o divino amigo, buscando toda uma falange maravilhosa, a falange sagrada dos Espíritos do Senhor, das esferas mais lindas do nosso mundo, para que possamos vibrar pelos sofredores, pelas vítimas de todas as tragédias individuais e coletivas que estão acontecendo justo agora, no Oriente e no Ocidente, nos países do Norte, tanto quanto os do Sul, para que, ao menos, a nossa oração sincera e desinteressada, ela movimente recursos dos céus e da terra, vibrações, pensamentos, escolhas, doação de moléculas sadias, elementos de cura para o nosso querido planeta, onde quer que os necessitados estejam, que os nossos lares e todos os lares da Terra, por mais humildes, simples, recebam, sobretudo, a luz das estrelas, como se cada estrela das grandes pudesse gerar filhas que entrassem nos lares de toda a humanidade, brilhando, cintilando, iluminando e aquecendo corações e mentes de nossos irmãos de caminhada de qualquer parte da Terra. Consequentemente, a psicosfera pode melhorar um pouco. Ao mesmo tempo, as águas vão sendo magnetizadas, fluidificadas com as flores dos jardins, das mansões de Deus, flores de todos os matizes, cores e perfumes. E que possa cada uma dessas águas agir terapeuticamente para quem possua um problema qualquer de saúde. Que Jesus nos abençoe, que façamos a nossa parte, agora e sempre, em nome de Deus Pai e do Divino Amigo Jesus. Muito obrigado a todos vocês. Gratidão, gratidão. Fique com Deus. Tchauzinho, Um grande uma abraço. boa noite. Boa noite. Nos vemos. Um Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Muita paz, muita oração,
muito amor para o nosso mundo. Sim, que seja Fiquem assim. com Deus e muito obrigado. Nós que agradecemos. Tem muitos comentários aqui no YouTube, muita gente boa, muita gente bacana, agradecendo, muita gente mesmo. Deus te abençoe. Muito obrigado a todos vocês, então.